Uma milionária é humilhada enquanto fingia ser pobre, mas quando a veem em um carro de luxo, ninguém pôde acreditar. O sol filtrava-se pelas cortinas de seda do quarto de Beatriz Oliveira, herdeira do Império Oliveira, um dos conglomerados empresariais mais poderosos do Brasil. Aos 22 anos, Beatriz tinha tudo: beleza, inteligência, uma educação de elite e uma fortuna que a maioria só podia sonhar. No entanto, enquanto observava o amanhecer sobre São Paulo do seu apartamento de cobertura luxuoso, sentia um vazio inexplicável em seu coração. Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Perguntou-se em voz alta, sua voz mal, um sussurro no quarto vazio. Beatriz havia passado os últimos meses debatendo-se internamente. As festas extravagantes, as viagens em jato particular e as capas de revistas de sociedade já não a satisfaziam. Ela ansiava por algo mais, algo real. Com determinação em seus olhos cor de avelã, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela iria deixar tudo para trás: seu nome, sua fortuna, sua identidade. Queria descobrir quem era realmente sem o peso do sobrenome, Oliveira, sobre seus ombros. Naquela mesma tarde, enquanto a família Oliveira se preparava para um jantar beneficente, Beatriz fez uma mala com o essencial. Deixou seu telefone, seus cartões de crédito e tudo o que pudesse vinculá-la à sua vida anterior. Só levou um pouco de dinheiro em espécie e documentos falsos que havia conseguido em segredo. Antes de sair, escreveu um bilhete para seus pais: Mãe, pai, não se preocupem comigo. Preciso me encontrar, descobrir quem sou realmente sem o peso do nosso sobrenome. Prometo que ficarei bem e que voltarei quando estiver pronta. Amo vocês, Beatriz. Com o coração batendo forte, saiu pela porta de serviço, evitando os seguranças. Pela primeira vez em sua vida, caminhou pelas ruas da cidade sem um séquito de guarda-costas. Sentia-se livre e aterrorizada, ao mesmo tempo. Naquela noite, pegou um ônibus noturno para Curitiba. Durante a viagem, Beatriz se transformou. Cortou o longo cabelo castanho e o tingiu de um tom mais escuro. Quando chegou a Curitiba ao amanhecer, já não era mais Beatriz Oliveira, a herdeira milionária. Agora era Júlia Santos, uma estudante comum que buscava iniciar uma nova vida. Júlia alugou um pequeno apartamento em um bairro estudantil e se matriculou na Universidade Federal do Paraná para estudar Ciências Sociais, um curso que seus pais nunca teriam aprovado. Os primeiros dias foram um choque cultural para ela. Acostumada a ter tudo feito à sua maneira, agora tinha que lidar com o transporte público, cozinhar suas próprias refeições e administrar um orçamento limitado. Em seu primeiro dia de aulas, Júlia se sentou no fundo da sala, tentando passar despercebida. Ao seu lado, uma garota de cabelo cacheado e óculos de armação grossa lhe sorriu. Oi, sou a Mariana. Apresentou-se a garota. Você também é caloura? Júlia assentiu, surpresa com a gentileza espontânea de Mariana. Sim, acabei de me mudar para Curitiba, respondeu com um sorriso tímido. Mariana resultou ser uma colega de classe encantadora e logo se tornou a primeira amiga real de Júlia. Através de Mariana, Júlia conheceu outros estudantes. Pedro, um aspirante a escritor com uma personalidade carismática, Camila, uma ativista apaixonada por causas sociais, e Rafael, um estudante misterioso que parecia guardar seus próprios segredos. Enquanto Júlia se adaptava à sua nova vida, em São Paulo, o desaparecimento de Beatriz Oliveira causava comoção. As manchetes especulavam sobre seu paradeiro, e seus pais, devastados, ofereceram uma recompensa milionária por informações sobre sua filha. Em Curitiba, alheia ao caos que havia deixado para trás, Júlia começava a florescer. Pela primeira vez em sua vida, se sentia valorizada por quem era, não pelo que tinha. Seus novos amigos a apreciavam por sua inteligência e seu senso de humor, não por seu sobrenome ou sua conta bancária. No entanto, a vida de Júlia não estava isenta de desafios. Em uma aula de economia, o professor designou um projeto em grupo sobre as grandes empresas brasileiras. O grupo de Júlia decidiu pesquisar sobre a Oliveira. Empreendimentos.
Você ouviu falar da herdeira desaparecida? Perguntou Pedro, enquanto pesquisavam. Dizem que ela fugiu com um amante secreto. Júlia sentiu o sangue gelar. Eu não acompanho muito essas notícias, murmurou, evitando o contato visual. Camila interveio. É uma pena. Com todos esses recursos, ela poderia estar fazendo algo útil pelo mundo em vez de viver como uma princesa mimada. As palavras de Camila foram como um tapa para Júlia. Era essa a percepção que o mundo tinha de Beatriz Oliveira? Uma princesa mimada e inútil? A culpa e a dúvida começaram a se infiltrar em sua mente. Enquanto isso, nos escritórios centrais da Oliveira Empreendimentos, uma figura sombria observava a cidade de um escritório no último andar. Ricardo Mendes, vice-presidente da companhia e braço direito da família Oliveira, sorria com satisfação enquanto lia os relatórios sobre o desaparecimento de Beatriz. Tudo está indo conforme o planejado, murmurou para si mesmo. Logo a Oliveira Empreendimentos será minha. O que ninguém sabia era que Ricardo havia orquestrado o desaparecimento de Beatriz. Ele havia plantado as sementes da dúvida em sua mente durante meses, manipulando-a sutilmente para que questionasse seu lugar no mundo. Agora, com a herdeira fora do caminho, seu plano para assumir o controle da empresa estava em andamento. De volta a Curitiba, Júlia mergulhou em seus estudos e em seu novo círculo social, tentando ignorar a culpa que sentia por ter abandonado sua família. Uma noite, enquanto estudava na biblioteca com Mariana, notou Rafael observando-a, intensamente de outra mesa. Intrigada e um pouco inquieta, Júlia se aproximou dele. "Tem algo que você queira me dizer?" perguntou diretamente. Rafael pareceu surpreso com sua franqueza. "Desculpe, não queria te incomodar", respondeu. "É só que tem algo em você que me parece familiar." O coração de Júlia deu um salto. Será que ele a havia reconhecido? Mas Rafael continuou. "Você tem um olhar como se estivesse carregando um grande segredo." "Eu sei porque eu também tenho um..." Júlia não soube o que responder. Por um momento considerou contar tudo a Rafael, mas o medo a deteve. Em vez disso, ofereceu um sorriso enigmático. "Todos temos segredos, não é?" À medida que as semanas passavam, Júlia se encontrava cada vez mais atraída por Rafael. Havia algo em sua forma de ser, em seu olhar penetrante e em sua aura de mistério que a intrigava profundamente. Ao mesmo tempo, sua amizade com Mariana se fortalecia. E Júlia começou a sentir que finalmente tinha uma melhor amiga de verdade. No entanto, a paz de sua nova vida estava prestes a ser perturbada. Uma tarde, enquanto caminhava pelo campus, Júlia se deparou com um rosto familiar que a deixou gelada. Gustavo Almeida, filho de um antigo sócio de seu pai e eterno rival de Beatriz nos círculos sociais de São Paulo. Gustavo a olhou fixamente, com uma mistura de surpresa e suspeita em seus olhos. "Beatriz, é você?" Júlia sentiu que o mundo parava ao seu redor. Com o coração batendo descontroladamente, conseguiu compor um sorriso confuso. "Desculpe, acho que você está me confundindo com outra pessoa. Meu nome é Júlia." Gustavo estreitou os olhos, claramente não convencido. "Que curioso, você se parece muito com alguém que eu conheço, alguém que tem estado nas notícias ultimamente." "Deve ser uma coincidência", respondeu Júlia, lutando para manter a calma. "Eu tenho um desses rostos, eu acho." Antes que Gustavo pudesse pressioná-la mais, Mariana apareceu de repente, salvando a situação. "Ju, estava te procurando." "Temos que ir, vamos chegar atrasadas para a palestra." Grata pela interrupção, Júlia se despediu rapidamente de Gustavo e se afastou com Mariana. Enquanto caminhavam, Júlia não pôde evitar olhar para trás, apenas para ver Gustavo observando-a com uma expressão calculista. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Júlia não conseguiu dormir. O encontro com Gustavo havia abalado os alicerces de sua nova vida. E se a descobrissem? E se tudo pelo que havia trabalhado nos últimos meses desmoronasse? Enquanto Júlia lidava com seus medos, em São Paulo, Ricardo Mendes dava outro passo em seu plano mestre. Em uma reunião secreta com o conselho diretor da Oliveira Empreendimentos,
semeou dúvidas sobre a capacidade dos Oliveira de liderar a empresa na ausência de sua filha. Senhores, disse com voz suave mas firme, entendo que estamos em uma situação delicada. O desaparecimento de Beatriz deixou um vazio na empresa, mas devemos pensar no futuro. Podemos nos dar ao luxo de permitir que a instabilidade emocional da família Oliveira afete nossos negócios? Os membros do conselho trocaram olhares. Desconfortáveis, Ricardo continuou. Proponho que temporariamente assumamos um maior controle sobre as operações diárias, pelo bem da empresa, é claro. Enquanto as engrenagens da conspiração se moviam em São Paulo e em Curitiba, Júlia enfrentava novos desafios. O projeto sobre a Oliveira Empreendimentos estava chegando à sua fase final e cada vez lhe era mais difícil ocultar seu conhecimento interno da empresa. Durante uma sessão de estudo em grupo, Camila comentou: "É fascinante como essas grandes empresas operam. Me pergunto como seria crescer nesse mundo." Júlia não pôde se conter. "Não é tão glamuroso quanto parece", disse antes que pudesse se deter. "Quer dizer, imagino que deve haver muita pressão e expectativas." Pedro a olhou com curiosidade. "Você fala como se soubesse de primeira mão." Sentindo que tinha pisado na bola, Júlia tentou consertar. "Ah, é só o que li em artigos e essas coisas. Você sabe, sempre tem histórias sobre os filhos dos ricos e famosos." Rafael, que havia estado calado até aquele momento, interveio. "Às vezes, as aparências enganam. Nunca sabemos realmente o que alguém está passando por dentro." Suas palavras ressoaram profundamente em Júlia, e por um momento, seus olhares se cruzaram com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Será que Rafael suspeitava de algo? Ou simplesmente estava projetando seus próprios segredos? À medida que o semestre avançava, Júlia se encontrava cada vez mais dividida entre sua nova vida e o peso de seu passado. Por um lado, estava florescendo academicamente, fazendo amigos verdadeiros e descobrindo partes de si mesma que nunca havia explorado. Por outro, a culpa por ter abandonado sua família e a constante ameaça de ser descoberta a corroíam por dentro. Uma noite, enquanto jantava com Mariana em um pequeno restaurante perto do campus, sua amiga a surpreendeu com uma pergunta inesperada. "Ju, você sabe que pode confiar em mim, não é?" disse Mariana, olhando-a intensamente. "Sinto que tem algo te pesando, algo que você não está nos contando." Júlia sentiu um nó se formar em sua garganta. Por um momento, considerou contar tudo a Mariana, mas o medo de perder a amizade que haviam construído a deteve. "Estou bem, Mari", respondeu com um sorriso forçado. "Só estou um pouco estressada com as provas finais." Mariana não pareceu convencida, mas não pressionou mais. "Só lembre-se que estou aqui para você, aconteça o que acontecer." Enquanto isso, nas sombras, uma figura observava a cena com interesse. Era Gustavo Almeida, que desde seu encontro com Júlia havia estado seguindo seus movimentos de perto, convencido de que havia algo mais na história de Júlia Santos. Gustavo havia decidido investigar por conta própria. O que Júlia não sabia era que Gustavo não estava agindo sozinho. Por trás de sua investigação estava a mão de Ricardo Mendes, que havia contratado Gustavo para localizar Beatriz. O plano de Ricardo dependia de manter a herdeira Oliveira fora do jogo tempo suficiente para consolidar seu poder na empresa. À medida que o semestre chegava ao fim, os eventos começaram a se acelerar. Em uma festa de fim de curso, Júlia finalmente se permitiu relaxar e aproveitar, dançando e rindo com seus amigos. Foi nesse momento de descuido que Gustavo fez seu movimento. Subindo no pequeno palco onde a banda tocava, Gustavo pegou o microfone. "Atenção a todos, tenho um anúncio a fazer. Entre nós há alguém que não é quem diz ser." O coração de Júlia parou. Ela viu como Gustavo a apontava entre a multidão. Aquela garota ali, que se faz chamar de Júlia Santos, é na verdade Beatriz Oliveira, a herdeira desaparecida do Império Oliveira. Um silêncio sepulcral caiu sobre a festa. Todos os olhos se voltaram para Júlia, que sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Mariana, Pedro e Camila
a olhavam com uma mistura de choque e incredulidade. Mas foi o olhar de Rafael, uma mistura de compreensão e algo mais que ela não pôde decifrar, que mais a machucou. Júlia tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Antes que pudesse reagir, os flashes das câmeras dos celulares Comes. Claude's response was limited as it hit the maximum length allowed at this time. O continuaram a estourar ao seu redor. Seu segredo, sua nova vida, tudo estava se desvanecendo diante de seus olhos. Em um instante, Júlia sentiu alguém segurando seu braço. Era Rafael. "Venha comigo", sussurrou com urgência. Sem pensar duas vezes, Júlia o seguiu, escapando da multidão que agora murmurava e os apontava. Rafael a guiou pelos corredores da universidade até chegar a um pequeno jardim escondido. Uma vez lá, Júlia desabou, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. "Sinto muito", soluçou. "Sinto muito mesmo. Nunca quis mentir. Eu só..." "Shh!" Rafael a acalmou, surpreendendo-a com um abraço. "Você não precisa me explicar nada. Acho que te entendo melhor do que você pensa." Júlia o olhou confusa. "O que você quer dizer?" Rafael respirou fundo. "Porque eu também estou escondendo quem sou realmente. Meu verdadeiro nome é André Gomes. Sou o filho de Carlos Gomes, o CEO da Tech Brasil." A revelação atingiu Júlia como um raio. A Tech Brasil era um dos principais concorrentes da Oliveira. Empreendimentos. Mas por quê? "Pelas mesmas razões que você, eu acho", respondeu André com um sorriso triste. "Eu queria saber quem eu era sem o peso do meu sobrenome. Queria ser valorizado por mim mesmo, não pelo dinheiro da minha família." Naquele momento, Júlia sentiu uma conexão com André, que ia além de qualquer coisa que ela já havia experimentado antes. Ali estava alguém que realmente podia entender sua luta, seus medos, suas esperanças. Mas antes que pudessem aprofundar mais a conversa, o som de passos se aproximando os alertou. Mariana apareceu no jardim, seu rosto uma mistura de emoções. "Ju? Ou devo dizer Beatriz?", disse Mariana, sua voz tremendo ligeiramente. "É verdade? Todo esse tempo você tem sido..." Júlia assentiu, incapaz de olhar sua amiga nos olhos. "Sinto muito, Mari, nunca quis te enganar. Você tem sido a melhor amiga que eu já tive, e tudo o que compartilhamos foi real. Por favor, acredite em mim." Mariana ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Finalmente, para surpresa de Júlia, ela se aproximou e a abraçou. "Sua boba", murmurou Mariana. "Não me importa se você é Júlia, Beatriz ou a rainha da Inglaterra. Você é minha amiga e isso é a única coisa que importa." O alívio que Júlia sentiu foi indescritível. No entanto, ela sabia que este era apenas o começo de uma tempestade muito maior. Enquanto isso, em São Paulo, Ricardo Mendes recebia a notícia da revelação da identidade de Beatriz com uma mistura de frustração e calma calculada. Seu plano havia sofrido um revés, mas ainda não estava derrotado. "Gustavo", falou ao telefone, "quero que você siga Beatriz de perto. Não a perca de vista. E lembre-se, ninguém deve saber do meu envolvimento nisso." De volta a Curitiba, Júlia, André e Mariana discutiam seus próximos passos. A notícia da verdadeira identidade de Júlia estava se espalhando como pólvora, e eles sabiam que logo a mídia desceria sobre a universidade como abutres. "Preciso enfrentar isso", disse Júlia com determinação. "Não posso continuar fugindo. Tenho que voltar para São Paulo e enfrentar minha família, a empresa, tudo." André a olhou com admiração. "Você não precisa fazer isso sozinha. Eu vou com você." "E eu também", acrescentou Mariana, sem hesitar. Júlia sentiu uma onda de gratidão por seus amigos. Pela primeira vez desde que havia deixado sua antiga vida, sentiu que tinha força para enfrentar o que viesse naquela noite. Enquanto se preparavam para partir para São Paulo, Júlia recebeu uma ligação inesperada. Era Camila, Beatriz ou Júlia, ou como você quiser que eu te chame, começou Camila, sua voz uma mistura de confusão e determinação. "Não sei por que você fez o que fez, mas sei que você é uma boa pessoa e acho que
Você tem uma oportunidade única de fazer algo realmente importante com a sua posição. Se você precisar de ajuda para lutar contra as injustiças de dentro do sistema, conte comigo. As palavras de Camila ressoaram profundamente em Júlia. Talvez este fosse o propósito que ela estava buscando todo esse tempo. Na manhã seguinte, Júlia, André e Mariana embarcaram em um trem para São Paulo. Enquanto a cidade de Curitiba desaparecia na distância, Júlia refletia sobre tudo o que havia ganhado e perdido nos últimos meses. Sua busca por autenticidade a havia levado por um caminho que nunca teria imaginado. E agora estava prestes a enfrentar as consequências de suas ações. O que Júlia não sabia era que, nas sombras, várias forças se moviam. Ricardo Mendes preparava sua jogada final para tomar o controle da Oliveira Empreendimentos Gustavo Almeida, motivado por uma mistura de ressentimento e ambição, planejava usar a informação que tinha sobre Júlia para seu próprio benefício. E em algum lugar entre São Paulo e Curitiba, uma figura misteriosa observava os acontecimentos com grande interesse, esperando o momento adequado para revelar uma verdade que mudaria tudo. Enquanto o trem avançava em direção à capital, Júlia olhou para André e Mariana, seus aliados nesta nova batalha que estava prestes a começar. Com uma mistura de medo e determinação, percebeu que sua verdadeira jornada de autodescoberta estava apenas começando. O trem deslizava suavemente pelos trilhos, aproximando-se cada vez mais de São Paulo. Júlia Santos, ou melhor, Beatriz Oliveira, olhava pela janela com uma mistura de ansiedade e determinação. Ao seu lado, André Gomes, antes conhecido como Rafael, e Mariana a observavam com preocupação. Você tem certeza de que está pronta para... Isso? Perguntou André, segurando suavemente a mão de Beatriz. Ela assentiu, embora sua voz traísse seu nervosismo. Tenho que estar fugir por tempo, demais. É hora de enfrentar as consequências das minhas ações. Enquanto o horizonte de São Paulo começava a se desenhar no horizonte, Beatriz lembrou-se da última vez que havia visto aquelas familiares torres e arranha-céus. Parecia uma vida inteira atrás, quando era uma jovem herdeira, privilegiada sem ideia do que realmente queria na vida. O trem finalmente parou na estação. Ao descer, Beatriz se surpreendeu ao não ver uma horda de jornalistas esperando por ela. Aparentemente, seu retorno ainda não era de conhecimento público. Para onde vamos agora? Perguntou Mariana, olhando ao redor com assombro. Nunca antes havia estado na capital paulista. Para casa, respondeu Beatriz com um suspiro. É hora de enfrentar minha família. Pegaram um táxi em direção ao bairro nobre do Morumbi, onde ficava a mansão dos Oliveira. Durante o trajeto, Beatriz notou como a cidade havia mudado em sua ausência, ou talvez fosse ela quem havia mudado sua forma de vê-la. Ao chegar ao imponente portão de ferro forjado da mansão Oliveira, Beatriz sentiu seu coração acelerar. Respirou fundo e pressionou o interfone. Sim, respondeu uma voz familiar. Era Dona Clara, a governanta que a havia criado desde criança. Dona Clara, sou eu, Beatriz, eu voltei. Houve um momento de silêncio atônito antes que o portão se abrisse com um zumbido. Beatriz, André e Mariana entraram nos jardins bem cuidados da mansão. Antes que pudessem chegar à porta principal, esta se abriu de repente. Beatriz! Gritou Renata Oliveira, correndo em direção à filha com lágrimas nos olhos. Ela a envolveu em um abraço feroz, como se temesse que pudesse desaparecer novamente a qualquer momento. Atrás de Renata apareceu Antônio Oliveira, o patriarca da família. Seu rosto era uma máscara de emoções contidas, alívio, alegria, mas também uma clara decepção e raiva. Pai, começou Beatriz, mas Antônio levantou uma mão para silenciá-la. Lá dentro, disse com voz firme, temos muito o que conversar. Uma vez no luxuoso salão da mansão, um silêncio incômodo se apoderou do ambiente. Beatriz apresentou brevemente André e Mariana. Explicando que eram amigos que a haviam apoiado e acompanhado em seu retorno, Antônio Oliveira andava de um lado para o outro, sua frustração evidente em cada passo.
finalmente parou e olhou para sua filha. "Você tem ideia do que causou?" perguntou, sua voz tremendo de emoção contida. "A empresa tem estado em caos. Os acionistas estão nervosos. E sua mãe e eu temos estado doentes de preocupação." Beatriz baixou o olhar, a culpa pesando sobre ela. "Sinto muito, pai. Nunca quis causar tanto sofrimento. Eu só precisava me encontrar." Renata se aproximou de sua filha, pegando sua mão. "Querida, por que você não nos disse como se sentia? Poderíamos ter buscado uma solução juntos, porque nem eu mesma sabia como me sentia", respondeu Beatriz. "Eu precisava sair dessa bolha, ver o mundo real, entender quem eu sou, sem o sobrenome Oliveira." Antônio bufou com incredulidade. "E você descobriu? Valeu a pena colocar em risco tudo pelo que nossa família trabalhou durante gerações?" Antes que Beatriz pudesse responder, o mordomo entrou na sala. "Senhor, o senhor Mendes está aqui. Diz que é urgente." Antônio franziu a testa. "Mande-o entrar." Momentos depois, Ricardo Mendes entrou no salão, seu rosto uma máscara de preocupação profissional. No entanto, quando viu Beatriz, um lampejo de algo obscuro cruzou seus olhos, tão rápido que ninguém mais notou. "Beatriz", disse com um sorriso que não chegava aos olhos, "que alegria vê-la de volta. Você nos deixou todos muito preocupados." Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sempre houve algo em Ricardo que a deixava desconfortável, embora nunca tivesse conseguido explicar por quê. "Ricardo tem sido inestimável durante sua ausência", explicou Antônio. "Ele manteve a empresa à tona em meio a toda essa incerteza." Mendes fez um gesto de falsa modéstia. "Só fiz meu trabalho, senhor, mas agora que Beatriz retornou, suponho que as coisas voltarão ao normal, não é?" Beatriz se ergueu, sentindo que era o momento de tomar as rédeas da situação. "Na verdade, tenho algumas ideias sobre como podemos melhorar as operações da Oliveira Empreendimentos. Meu tempo fora me deu uma nova perspectiva sobre nosso impacto na sociedade." Ricardo ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a súbita assertividade de Beatriz. "Fascinante. Tenho certeza de que todos estaremos ansiosos para ouvir suas ideias." Antônio olhou para sua filha com uma mistura de surpresa e orgulho relutante. "Bem, você certamente mudou, Beatriz. Mas lembre-se, dirigir uma empresa desse porte não é um jogo. Requer experiência e conhecimento." "Eu sei, pai", respondeu Beatriz, "e estou pronta para aprender. Mas também acredito que é hora de a Oliveira Empreendimentos evoluir. Podemos ser mais do que apenas uma empresa que busca lucros. Podemos ser uma força para a mudança positiva." Enquanto a tensão na sala crescia, André decidiu intervir. "Senhor e senhora Oliveira, sei que estão surpresos e talvez desapontados. Mas posso assegurar-lhes que durante o tempo em que conheci Beatriz em Curitiba, ela demonstrou uma inteligência e compaixão extraordinárias. Acredito que ela tem muito a oferecer à sua empresa e à sociedade." Mariana assentiu em concordância. "É verdade. Beatriz, ou Júlia, como a conhecemos, sempre estava pensando em como ajudar os outros, mesmo quando ela mesma tinha muito pouco." Renata olhou para os amigos de sua filha com gratidão. "Obrigada por cuidarem da nossa Beatriz e obrigada por trazê-la de volta para casa." Antônio, no entanto, continuava cético. "Tudo isso soa muito nobre, mas a realidade dos negócios é muito mais complicada. Não podemos simplesmente mudar o rumo de uma empresa multibilionária baseando-nos em ideais juvenis." "Talvez não da noite para o dia", concedeu Beatriz. "Mas podemos começar a fazer mudanças graduais. Tenho ideias concretas sobre como podemos melhorar nossas práticas trabalhistas, reduzir nosso impacto ambiental e contribuir mais significativamente para as comunidades onde operamos." Ricardo, que havia estado observando a troca com crescente inquietação, decidiu que era momento de intervir. "Tudo isso soa muito interessante, Beatriz, mas talvez devêssemos discutir isso em uma reunião formal do conselho. Diretora final, há protocolos a serem seguidos." Beatriz notou o tom condescendente na voz de Ricardo e decidiu que era hora de mostrar que já não era a jovem ingênua que havia deixado a mansão meses atrás.
Claro, Ricardo, ficarei encantada em apresentar minhas propostas ao conselho. Na verdade, por que não agendamos essa reunião para amanhã mesmo? Tenho certeza de que todos estarão ansiosos para ouvir o que tenho a dizer. O sorriso de Ricardo vacilou por um momento, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Amanhã pode ser um pouco precipitado, mas farei o possível para organizá-la. Antônio olhou para sua filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Beatriz, você tem certeza de que está pronta para isso? Você esteve fora por muito tempo. Estou mais do que pronta, pai, respondeu Beatriz com determinação. É hora de assume. Claude's response was limited as it hit the maximum length allowed at this time. O continuar ir minhas responsabilidades, mas nos meus próprios termos. Enquanto a tensão na sala crescia, André e Mariana trocaram olhares de preocupação. Sabiam que Beatriz estava prestes a enfrentar forças muito mais poderosas e perigosas do que jamais havia enfrentado em Curitiba. Naquela noite, depois que todos haviam se retirado para seus quartos, Beatriz se encontrou incapaz de dormir. Saiu para a varanda de seu antigo quarto, olhando as luzes da cidade que uma vez havia querido deixar para trás. André a encontrou ali, envolta em seus pensamentos. Você está bem? Perguntou suavemente Beatriz. Se virou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e medo. Não sei. Tudo está acontecendo tão rápido. Há alguns dias, minha maior preocupação era passar nas provas finais. Agora, estou prestes a enfrentar um conselho diretor e possivelmente mudar o rumo de uma empresa multibilionária. André pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Você não. Está sozinha nisso. Beatriz Mariana. E eu estamos aqui para te apoiar, e pelo que vi você é mais forte e capaz do que imagina. Beatriz sorriu, grata por sua presença. Obrigada, André. Não sei o que faria sem vocês dois. Enquanto compartilhavam esse momento de intimidade, nenhum dos dois notou a figura que os observava das sombras do jardim. Gustavo Almeida, oculto entre os arbustos, tirava fotos com uma câmera de longo alcance. Seu rosto se contorceu em uma careta de desgosto ao ver a proximidade entre Beatriz e André. Aproveite enquanto pode, Beatriz, murmurou para si mesmo. Logo você descobrirá que o mundo real é muito mais cruel do que imagina. Na manhã seguinte, Beatriz acordou cedo, determinada a se preparar para a reunião com o conselho diretor. Enquanto tomava café da manhã com sua família, André e Mariana, o ambiente estava carregado de tensão e expectativa. Antônio Oliveira, que havia passado a noite refletindo sobre o retorno de sua filha, finalmente falou. Beatriz, estive pensando no que você disse ontem. Embora ainda tenha minhas reservas, estou disposto a ouvir suas ideias. Mas lembre-se, a responsabilidade que você está assumindo é enorme. Beatriz assentiu, grata pela oportunidade. Eu sei, pai, e prometo que não vou decepcioná-los. Justo quando estavam terminando o café da manhã, Dona Clara, a governanta, entrou apressadamente na sala de jantar. Senhor, senhora, vocês precisam ver isso, disse, ligando a televisão da sala. Na tela apareceu um noticiário matinal e o coração de Beatriz parou quando viu sua própria imagem na tela. A apresentadora falava com tom sensacionalista. Em uma reviravolta surpreendente, a herdeira desaparecida. Beatriz Oliveira retornou a São Paulo. Fontes próximas à família afirmam que ela passou os últimos meses vivendo sob uma identidade falsa em Curitiba. Mas isso não é tudo. Temos imagens exclusivas que sugerem um romance secreto que pode abalar os alicerces do império. Oliveira. A imagem mudou para uma fotografia borrada, mas reconhecível, de Beatriz e André na varanda na noite anterior, de mãos dadas. Quem é esse misterioso jovem? E como isso afetará o futuro da Oliveira Empreendimentos? Fiquem sintonizados para mais detalhes nesta história. Em desenvolvimento. O silêncio que se seguiu na sala de jantar foi ensurdecedor. Antônio desligou a televisão com um gesto brusco e se virou para sua filha, seu rosto uma máscara de fúria contida. Explique-se, Beatriz. Agora, Beatriz, sentindo que o controle da situação lhe escapava das mãos, olhou para André em busca de apoio. Ele assentiu levemente,
dando-lhe a força que ela precisava. Pai, mãe, começou Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente. Há algo mais que preciso contar a vocês sobre meu tempo em Curitiba e sobre André. Enquanto Beatriz se preparava para revelar toda a verdade, sabia que este era apenas o começo de uma batalha muito maior. Uma batalha que determinaria não apenas seu futuro, mas o futuro da Oliveira Empreendimentos e possivelmente o de muitas outras pessoas cujas vidas eram tocadas pelas ações da empresa. O que Beatriz não sabia era que, naquele exato momento, Ricardo Mendes estava fazendo uma série de ligações frenéticas, tentando controlar os danos e garantir que seus planos não desmoronassem antes que pudesse colocá-los em prática. Preciso que você adie a reunião do conselho, ordenou Ricardo a seu assistente. Invente uma desculpa, qualquer coisa. Preciso de tempo para lidar com isso. Enquanto isso, na sala de jantar dos Oliveira, Beatriz respirou fundo e começou sua explicação. Mãe, pai, André não é apenas um amigo que conheci em Curitiba. Ele é André Gomes, filho de Carlos Gomes, o CEO da Tec Brasil. A revelação caiu como uma bomba na sala. Antônio Oliveira se levantou de um salto, seu rosto vermelho de raiva. O filho de Carlos Gomes? Nosso maior concorrente? Beatriz, você tem ideia do que isso significa? Renata Oliveira, sempre a voz da razão, colocou uma mão sobre o braço do marido. Antônio, acalme-se. Vamos deixar Beatriz terminar de explicar. André deu um passo à frente, sua postura ereta e decidida. Senhor e senhora Oliveira, entendo sua preocupação, mas lhes asseguro que minhas intenções são sinceras. Assim como Beatriz, eu também estava buscando meu próprio caminho longe das expectativas da minha família. Beatriz continuou, sua voz ganhando força. O que André e eu descobrimos é que temos muito mais em comum do que pensávamos. E juntos, acreditamos que podemos fazer algo realmente bom. Não só para nossas empresas, mas para a sociedade em geral. Antônio passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Beatriz, os negócios não são um conto de fadas. Você não pode simplesmente decidir mudar tudo da noite para o dia, baseando-se em um romance de verão. Não é um romance de verão, pai, respondeu Beatriz com firmeza. É uma visão compartilhada do que nossas empresas poderiam ser, André. E eu temos discutido ideias sobre como a Oliveira Empreendimentos e a Tec Brasil poderiam colaborar em projetos que beneficiem a comunidade. Mariana, que havia estado observando em silêncio, decidiu intervir. Senhor Oliveira, se me permite, eu vi em primeira mão como Beatriz ou Júlia, como a conheci, se preocupa genuinamente com os outros. Suas ideias não são simples fantasias. São planos bem pensados que poderiam fazer uma verdadeira diferença. Antes que Antônio pudesse responder, o telefone da casa tocou. Dona Clara entrou apressadamente. Senhor, é o senhor Mendes. Diz que é urgente. Antônio atendeu a ligação, seu senho franzindo-se mais à medida que ouvia. Depois de alguns momentos, desligou e se voltou para o grupo. A reunião do conselho foi adiada para amanhã. Aparentemente, vários membros têm compromissos inadiáveis hoje. Seu tom deixava claro que não acreditava nessa desculpa. Beatriz trocou um olhar com André. Ambos sabiam que isso lhes dava mais um dia para se prepararem, mas também significava que as forças que se opunham a eles estavam se mobilizando. Muito bem, disse Beatriz, endireitando-se. Então usaremos este tempo para nos preparar ainda melhor. Pai e mãe, sei que vocês têm dúvidas, mas peço que nos escutem. Deixem-nos apresentar nossas ideias. Se depois disso vocês ainda acharem que estamos errados, eu aceitarei. Antônio e Renata se olharam, comunicando-se silenciosamente, como só os casais que estão juntos há décadas podem fazer. Finalmente, Antônio assentiu. Está bem. Vocês têm até o jantar para preparar sua apresentação. Nós os ouviremos com a mente aberta. Enquanto Beatriz, André e Mariana se retiravam para trabalhar em sua apresentação, o telefone de André vibrou com uma mensagem. Era de seu pai Carlos Gomes. Filho, que diabos está acontecendo? Você está em todos os noticiários com a filha dos Oliveira. Me ligue imediatamente. André, suspirou.
sabendo que teria que enfrentar sua própria batalha familiar muito em breve. Ao longo do dia, o trio trabalhou incansavelmente em sua apresentação, refinando suas ideias e se preparando para qualquer pergunta ou objeção que pudessem enfrentar. Beatriz se surpreendeu com o quanto havia aprendido durante seu tempo em Curitiba e como sua perspectiva sobre o negócio familiar havia mudado. Enquanto isso, nos escritórios da Oliveira Empreendimentos, Ricardo Mendes estava tendo sua própria reunião secreta com Gustavo Almeida. "Preciso que você desacredite Beatriz e esse garoto Gomes", ordenou Ricardo. "Use seus contatos na mídia. Insinue que o romance deles é apenas uma estratégia para uma aquisição hostil da Tech Brasil. Faça o que for necessário para semear a dúvida." Gustavo sorriu maliciosamente. "Será um prazer, senhor. Tenho algumas fotos a mais que podem ser interessantes se tiradas de contexto." À medida que o sol começava a se pôr sobre São Paulo, Beatriz, André e Mariana se preparavam para apresentar suas ideias aos Oliveira. O que eles não sabiam era que, enquanto se preparavam para mudar o futuro da Oliveira, empreendimentos para melhor, outras forças estavam trabalhando nas sombras para garantir que isso nunca acontecesse. O jantar na mansão Oliveira estava servido, mas ninguém estava realmente interessado na comida. A tensão no ar era palpável, enquanto Beatriz e André se levantavam para começar sua apresentação. "Pai, mãe", começou Beatriz, sua voz firme apesar de seus nervos. "Sabemos que o que vamos propor pode soar radical no início, mas pedimos que nos ouçam com a mente aberta." André continuou. "O que propomos é uma nova direção para a Oliveira Empreendimentos, uma que não só aumentará a rentabilidade a longo prazo, mas também terá um impacto positivo significativo na sociedade." Durante a hora seguinte, Beatriz e André apresentaram sua visão de uma empresa socialmente responsável. Falaram de programas de capacitação para comunidades desfavorecidas, de investimentos em tecnologias limpas e de uma reestruturação da cadeia de suprimentos para priorizar fornecedores éticos e sustentáveis. Antônio e Renata ouviram em silêncio, suas expressões indecifráveis. Quando a apresentação terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Finalmente, Antônio falou. "Devo admitir que estou impressionado com a profundidade da sua análise. Mas vocês consideraram os custos a curto prazo dessas iniciativas? Os acionistas não ficarão felizes se virem uma queda nos dividendos." Beatriz estava preparada para essa pergunta. "Nós consideramos isso, pai. Nossos cálculos mostram que, embora haja uma diminuição inicial nos lucros, a longo prazo, essas iniciativas não só melhorarão nossa imagem pública, mas também abrirão novos mercados e oportunidades de negócio." Renata, que havia estado em silêncio até agora, finalmente falou. "Beatriz, André, sua visão é admirável. Mas como vocês planejam lidar com a resistência interna? Mudar a cultura de uma empresa tão grande não será fácil." André respondeu. "Temos um plano detalhado para a implementação gradual dessas mudanças, Sra. Oliveira. Inclui programas de treinamento para funcionários e uma campanha de comunicação interna para garantir que todos entendam e se comprometam com a nova direção da empresa." Enquanto a discussão continuava, o telefone de Antônio tocou. Ele franziu a testa ao ver o nome na tela. Ricardo Mendes. "Com licença, preciso atender isso", disse, saindo da sala. Minutos depois, Antônio voltou, seu rosto sombrio. "Beatriz, André, receio que temos um problema. Acabei de receber notícias de que vários dos nossos maiores acionistas estão preocupados com os rumores de uma possível tentativa de aquisição hostil por parte da Tech Brasil." Beatriz e André se entreolharam, surpresos. "Mas isso é ridículo", exclamou Beatriz. "Nunca faríamos algo assim." Antônio suspirou pesadamente. "Eu sei, filha, mas os rumores estão circulando e o mercado está nervoso. Se não lidarmos com isso com cuidado, poderíamos enfrentar uma queda significativa no valor de nossas ações." André, percebendo a gravidade da situação, falou. "Sr. Oliveira, acho que sei quem poderia estar por trás desses rumores. Meu pai me enviou uma mensagem hoje perguntando sobre as
Notícias sobre Beatriz e eu. É possível que alguém esteja tentando criar um conflito entre nossas famílias. Beatriz, sentindo que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, acrescentou: "E acho que sei quem poderia se beneficiar desse conflito." Antes que pudesse elaborar, Dona Clara entrou apressadamente na sala, o controle remoto da televisão na mão. "Senhores, acho que deveriam ver isso." Ela ligou a televisão, sintonizando um canal de notícias de negócios. Na tela, um repórter falava com urgência. Em uma reviravolta surpreendente, fontes anônimas dentro da Oliveira. Empreendimentos sugerem que o recente reaparecimento de Beatriz Oliveira poderia ser parte de uma estratégia mais ampla da Tec Brasil para adquirir controle sobre a empresa. As imagens da herdeira Oliveira com o filho do CEO da Tec Brasil levaram a especulações sobre um possível casamento corporativo forçado. Antônio desligou a televisão, seu rosto uma máscara. Claude's response was limited as it hit the maximum length allowed at this time. O continuar de fúria contida. "Isso é um desastre. Temos que emitir um comunicado de imprensa imediatamente para desmentir esses rumores." Beatriz, no entanto, tinha outra ideia. "Não, pai. Isso pode ser nossa oportunidade." Todos a olharam com surpresa. Beatriz continuou: "Em vez de negar os rumores, que tal se os usássemos a nosso favor? Convoquemos uma coletiva de imprensa para amanhã. André e eu anunciaremos nossa visão para uma colaboração entre a Oliveira Empreendimentos e a Tec Brasil. Não uma aquisição, mas uma aliança estratégica para impulsionar iniciativas de responsabilidade social corporativa." André assentiu, entendendo a estratégia de Beatriz. "É arriscado, mas pode funcionar. Se apresentarmos uma frente unida e explicarmos nossas verdadeiras intenções, poderíamos transformar esta crise em uma oportunidade." Antônio e Renata trocaram olhares, claramente pesando os riscos e benefícios desta audaciosa estratégia. "É perigoso", disse Antônio finalmente. "Mas também pode ser brilhante." "Muito bem, vamos fazer isso." Enquanto a família Oliveira e seus aliados se preparavam para sua arriscada jogada em outro lugar da cidade, Ricardo Mendes recebia a notícia da iminente coletiva de imprensa com uma mistura de raiva e pânico. "Maldição!" gritou, arremessando seu telefone contra a parede. Seus planos estavam desmoronando, e ele sabia que teria que tomar medidas drásticas se quisesse manter sua posição e evitar que seus próprios segredos viessem à tona. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, os diversos jogadores neste drama corporativo se preparavam para uma batalha que determinaria não apenas o futuro da Oliveira Empreendimentos, mas também o equilíbrio de poder no mundo empresarial brasileiro. Beatriz, deitada em sua cama, mas incapaz de dormir, olhou pela janela para as luzes da cidade. Sabia que amanhã seria o dia mais importante de sua vida. Um dia que definiria não apenas seu futuro, mas o de muitas pessoas que dependiam da Oliveira. Empreendimentos com determinação em seus olhos, prometeu a si mesma que, acontecesse o que acontecesse, lutaria com todas as suas forças pela visão em que acreditava. Uma visão de um mundo empresarial mais ético, mais responsável e mais humano. O palco estava montado para um confronto que sacudiria as bases do mundo corporativo brasileiro. E no centro de tudo, uma jovem que havia encontrado seu propósito e estava disposta a lutar por ele, não importava o custo. A manhã da coletiva de imprensa amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, como se a própria natureza pressentisse a tempestade que estava prestes a se desencadear no mundo corporativo. Beatriz acordou antes do amanhecer, sua mente já acelerada com os eventos que se aproximavam. Vestiu-se cuidadosamente, escolhendo um terno que lhe dava um ar de autoridade sem perder sua juventude. Enquanto se olhava no espelho, viu não apenas a herdeira de um império, mas uma mulher com uma missão. Na sala de jantar, encontrou seu pai já acordado, revisando documentos com uma xícara de café na mão. Antônio levantou o olhar quando ela entrou. "Está pronta para isso, Beatriz?" perguntou. Sua voz uma mistura de preocupação e orgulho. Ela assentiu, sentando-se à sua frente. "Estou, pai, sei que é arriscado, mas acredito no que estamos fazendo."
Antônio a olhou por um longo momento antes de falar. Sabe, quando você desapareceu, me senti perdido. Não só pela preocupação, mas porque percebi o quanto eu dependia de você para o futuro da empresa. Agora vejo que você precisava desse tempo para se tornar a líder que eu sempre soube que poderia ser. As palavras de seu pai a comoveram profundamente. Obrigada, pai, prometo que não vou decepcioná-lo. Enquanto isso, em outro lado da cidade, André enfrentava sua própria batalha familiar. Havia passado a noite em um hotel, evitando voltar à mansão Gomes, mas sabia que não podia adiar mais o confronto com seu pai. Carlos Gomes o esperava em seu escritório, seu rosto uma máscara de fúria mal contida. Você enlouqueceu, André? Tem ideia do dano que causou à nossa família, à nossa empresa? André se manteve firme. Pai, sei que isso parece uma loucura, mas se você me ouvir, verá que o que Beatriz e eu propomos poderia ser revolucionário para ambas as empresas. Revolucionário? Cuspiu Carlos. A única coisa que vejo é meu filho confraternizando com o inimigo. Você acha que Antônio Oliveira vai permitir que sua preciosa herdeira se case com o filho de seu maior concorrente? Isso não se trata de um casamento corporativo, pai, respondeu André com calma. Se trata de uma visão compartilhada para o futuro de nossas empresas e do Brasil. Se você vier à coletiva de imprensa hoje, entenderá. Carlos o olhou com ceticismo, mas algo na determinação de seu filho o fez hesitar. Está bem, irei a essa coletiva de imprensa. Mas te aviso, André, se isso for algum tipo de truque, não é, pai, eu prometo. Enquanto as famílias Oliveira e Gomes se preparavam para a coletiva, nos escritórios da Oliveira Empreendimentos, Ricardo Mendes estava em plena crise. Havia passado a noite tentando controlar os danos, mas sabia que suas opções estavam se esgotando. Preciso que você encontre algo, qualquer coisa, que possamos usar contra Beatriz ou esse garoto Gomes, ordenou a Gustavo pelo telefone. Não me importa como você faça, mas faça rápido. À medida que se aproximava a hora da coletiva, os meios de comunicação se aglomeravam em frente à sede da Oliveira Empreendimentos. A especulação estava no auge, com teorias que iam desde uma fusão corporativa até um escândalo familiar. Beatriz, André e suas respectivas famílias chegaram separadamente, evitando cuidadosamente qualquer contato na frente das câmeras. Mariana, que havia insistido em estar presente como apoio moral, se misturou entre a multidão de jornalistas, seu coração batendo com uma mistura de emoção e medo, por seus amigos. Dentro do edifício, em uma sala de conferências preparada para o evento, Beatriz e André tiveram um momento a sós antes de enfrentar a imprensa. Está pronta para isso? Perguntou André, segurando as mãos de Beatriz entre as suas. Ela assentiu, seu olhar cheio de determinação. Estou. Aconteça o que acontecer, sei que estamos fazendo a coisa certa. Eles se olharam por um momento e, sem pensar, se fundiram em um beijo apaixonado. Foi um beijo de promessa, de apoio mútuo, de um futuro pelo qual valia a pena lutar. O que eles não sabiam era que Gustavo, que havia se infiltrado entre o pessoal de segurança, havia capturado esse momento íntimo com sua câmera. Com um sorriso malicioso, enviou a imagem para Ricardo Mendes. Às 10 horas em ponto, as portas da sala de conferências se abriram. Beatriz e André entraram, seguidos por Antônio Oliveira e, para surpresa de muitos, Carlos Gomes. O murmúrio da imprensa se intensificou diante dessa inesperada aliança. Beatriz se aproximou do púlpito, sua postura ereta e confiante. Bom dia a todos. Agradecemos sua presença nesta coletiva de imprensa. Estamos aqui para esclarecer os rumores que têm circulado e para anunciar uma nova direção para a Oliveira, Empreendimentos e a Tec Brasil. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala cheia de jornalistas ansiosos. Contrariamente às especulações, não há uma tentativa de aquisição hostil. O que André Gomes e eu propomos é uma aliança estratégica entre nossas empresas, uma colaboração que não só beneficiará ambas as companhias, mas também terá um impacto positivo na sociedade brasileira. O murmúrio na sala cresceu. Beatriz continuou, explicando sua visão de responsabilidade social corporativa.
investimentos em tecnologias limpas e programas de desenvolvimento comunitário. À medida que falava, podia-se ver como alguns jornalistas passavam da curiosidade cética a um genuíno interesse em André. Assumiu detalhando como esta aliança permitiria que ambas as empresas inovassem em áreas que antes pareciam fora de seu alcance. Juntos, podemos ser mais do que a soma de nossas partes. Podemos ser um exemplo de como o setor privado pode ser um motor de mudança positiva na sociedade. Enquanto a apresentação continuava, Ricardo Mendes observava do fundo da sala, seu rosto uma máscara de fúria mal contida. Sabia que se esta aliança se concretizasse, sua posição na empresa estaria em perigo. Precisava agir, e rápido. Justo quando Beatriz e André estavam prestes a abrir a rodada de perguntas, Ricardo se aproximou de um jornalista na primeira fila, sussurrando algo em seu ouvido. O jornalista, conhecido por sua agressividade, levantou a mão imediatamente. Beatriz, André, vocês falam de responsabilidade social e transparência, mas como esperam que acreditemos em sua visão, quando vocês mesmos têm enganado a todos? Temos informações de que sua suposta aliança estratégica é na verdade uma fachada para um romance secreto que poderia comprometer a integridade de ambas as empresas. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Beatriz e André trocaram um olhar rápido, conscientes de que este era o momento que definiria tudo. Beatriz respirou fundo e se aproximou do microfone. É verdade que André e eu temos um relacionamento pessoal. Não é algo que tentamos ocultar, mas algo que queríamos abordar no momento adequado. Mas deixe-me ser clara, nosso relacionamento pessoal não compromete nossa visão profissional. Ao contrário, nos permitiu ver além da rivalidade corporativa tradicional e visualizar um futuro onde a colaboração triunfa sobre a competição destrutiva. André assentiu, acrescentando: entendemos que isso possa parecer um conflito de interesses, mas lhes asseguramos que fomos completamente transparentes com nossos respectivos conselhos diretores. Nossa proposta de aliança está baseada em sólidos princípios de negócio e em uma visão compartilhada para o futuro de nossas empresas e do Brasil. A sala explodiu em um frenesi de perguntas e flashes de câmeras. Antônio Oliveira e Carlos Gomes, que até aquele momento haviam permanecido em silêncio, se aproximaram do púlpito. Antônio falou primeiro. Como presidente da Oliveira Empreendimentos, posso assegurar-lhes que revisei pessoalmente cada aspecto desta proposta de aliança. Não é uma decisão tomada levianamente, nem influenciada por assuntos pessoais. É uma estratégia sólida que acreditamos que beneficiará não só nossas empresas, mas toda a comunidade. Carlos Gomes, ainda visivelmente desconfortável, mas determinado, acrescentou: a Tec Brasil se orgulha de seu histórico de inovação. Esta aliança com a Oliveira Empreendimentos nos permitirá levar essa inovação a novos níveis, especialmente em áreas de responsabilidade social e sustentabilidade. Enquanto a coletiva de imprensa continuava, com Beatriz e André respondendo perguntas com uma mistura de profissionalismo e paixão, Ricardo Mendes escapou da sala, sua mente trabalhando freneticamente em um novo plano. Sabia que havia subestimado Beatriz e André, mas ainda não estava disposto a se dar por vencido. Nas horas seguintes, as redes sociais e os meios de comunicação explodiram com a notícia. As opiniões estavam divididas. Alguns viam a aliança como um movimento audacioso e progressista, enquanto outros a consideravam uma estratégia arriscada, motivada por um romance juvenil. Naquela noite, na mansão Oliveira, Beatriz, André, Mariana e as famílias Oliveira e Gomes se reuniram para um jantar tenso, mas esperançoso. O gelo entre as duas famílias começava a derreter lentamente, unidos pelo desejo comum de ver seus filhos triunfarem. Nunca pensei que diria isso, comentou Carlos Gomes, levantando sua taça. Mas acho que nossos filhos podem ter descoberto algo verdadeiramente revolucionário. Antônio assentiu, brindando com Carlos. Parece que a nova geração tem muito a nos ensinar. Afinal,
Enquanto as famílias começavam a relaxar e a discutir as possibilidades da aliança, Beatriz escapou para a varanda por um momento de tranquilidade. André a seguiu, encontrando-a olhando as luzes da cidade. "Conseguimos", disse ele suavemente, envolvendo seus braços ao redor dela. Beatriz se recostou nele, exausta, mas feliz. "Sim, conseguimos, mas isso é só o começo, não é?" André assentiu. "O caminho pela frente não será fácil, mas estou empolgado para percorrê-lo com você." Eles se beijaram sob as estrelas, sem saber que este momento de triunfo era apenas a calma antes de uma tempestade ainda maior que se aproximava. Enquanto isso, em sua cobertura luxuosa, Ricardo Mendes olhava a cidade com uma fúria fria. Seu telefone tocou, e ao atender, uma voz grave e ameaçadora preencheu a linha. "As coisas estão saindo do controle, Mendes. Se você não puder lidar com essa garota e seu namorado, teremos que tomar medidas mais definitivas." Ricardo engoliu em seco. Consciente de que sua rede de mentiras e manipulações estava prestes a se fechar sobre ele. "Entendido", respondeu. "Cuidarei disso pessoalmente." Enquanto desligava o telefone, Ricardo sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Mas com seus segredos em perigo de serem expostos e seu poder desvanecendo rapidamente, estava disposto a fazer o que fosse necessário para manter sua posição. Não importava o custo. A noite avançava e enquanto Beatriz e André celebravam seu primeiro grande triunfo, as forças que se opunham a eles tramavam nas sombras. O cenário estava montado para uma batalha que não só decidiria o Foot Clothes Response was limited, as it hit the maximum length allowed at this time. O continuar Uro da Oliveira, empreendimentos e da Tech Brasil, mas também colocaria à prova o amor, a lealdade e os valores de todos os envolvidos. Os dias que se seguiram à coletiva de imprensa foram um turbilhão de atividade para Beatriz e André. Os escritórios da Oliveira, empreendimentos e da Tech Brasil se transformaram em um formigueiro de reuniões, apresentações e negociações, enquanto as duas empresas trabalhavam para dar forma à sua aliança revolucionária. Beatriz se viu mergulhada em um mundo de contratos, projeções financeiras e planos estratégicos. Apesar do cansaço, sentia-se mais viva do que nunca. Cada vez que via uma oportunidade para implementar uma de suas ideias de responsabilidade social, sentia que todo o seu esforço valia a pena. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos em seu novo escritório na Oliveira, Empreendimentos, Mariana entrou com uma expressão preocupada. "Bia, você precisa ver isso", disse, entregando-lhe um tablet. Na tela, um conhecido jornalista investigativo estava dando uma entrevista. "Recebemos informações de fontes anônimas que sugerem que a aliança entre a Oliveira Empreendimentos e a Tech Brasil pode não ser tão benevolente quanto querem nos fazer acreditar. Há indícios de que essa união poderia resultar em demissões em massa e no fechamento de várias fábricas em áreas economicamente vulneráveis." Beatriz sentiu o sangue gelar. "Mas isso não é verdade. Nossos planos incluem a criação de novos empregos e a revitalização dessas comunidades." Mariana assentiu. "Eu sei, mas alguém está vazando informações falsas para a imprensa e está ganhando força nas redes sociais." Antes que pudessem discutir mais, André irrompeu no escritório. Seu rosto pálido. "Beatriz, temos um problema. Acabei de receber uma ligação de um dos nossos principais investidores. Ele está ameaçando retirar seu apoio devido aos rumores de demissões." Beatriz se levantou, sua mente trabalhando a toda velocidade. "Isso não é coincidência. Alguém está tentando sabotar nossa aliança." "Ricardo Mendes", murmurou André, seus olhos encontrando os de Beatriz. Ela assentiu. "Temos que falar com meu pai e o seu. Precisamos de um plano para combater essas mentiras, antes que causem mais danos." Enquanto saíam apressadamente do escritório, não notaram a figura que os observava do outro lado do corredor. Gustavo Almeida sorriu para si mesmo, satisfeito que sua campanha de desinformação estivesse dando frutos. Na sala de reuniões principal, Antônio Oliveira e Carlos Gomes já estavam esperando, seus rostos tensos de preocupação.
Isso é um desastre, resmungou Carlos. Eu sabia que essa aliança era boa demais para ser verdade. Antônio levantou uma mão para acalmá-lo. Antes de pularmos para conclusões, vamos ouvir o que Beatriz e André têm a dizer. Beatriz tomou a palavra, sua voz firme apesar da pressão. Pai, Sr. Gomes, esses rumores são completamente falsos. Alguém está tentando sabotar nossa aliança, espalhando mentiras. E vocês têm provas disso? Perguntou Carlos, cético. André interveio. Ainda não, mas achamos que Ricardo Mendes pode estar por trás disso. Ele tem agido de maneira suspeita desde que anunciamos a aliança. Antônio franziu a testa. Essas são acusações muito sérias. Ricardo tem sido um funcionário leal por anos. Eu sei, pai, disse Beatriz. Mas pense nisso. Quem mais teria acesso às informações internas e os contatos necessários para orquestrar algo assim? Antes que alguém pudesse responder, a porta da sala se abriu de repente. Era Camila, a amiga de Beatriz de Curitiba, que estava trabalhando como estagiária no Departamento de Responsabilidade Social Corporativa. Beatriz, desculpe pela interrupção, mas você precisa ver isso, exclamou, entregando-lhe uma pasta. Beatriz abriu a pasta e seus olhos se arregalaram ao ler seu conteúdo. Isso é incrível, Camila. Onde você encontrou? Camila sorriu, orgulhosa. Eu estava revisando alguns arquivos antigos para o projeto de revitalização comunitária e me deparei com isso. São registros de transações suspeitas, realizadas pela Oliveira. Empreendimentos há anos, todas aprovadas por Ricardo Mendes. Antônio se levantou de um salto. Deixe-me ver isso. Pegou a pasta e começou a folhear os documentos, seu rosto empalidecendo à medida que lia. Isso não pode ser, murmurou. Desvio de fundos, subornos a funcionários. Como isso pôde acontecer debaixo dos nossos narizes? Carlos Gomes, que havia estado observando em silêncio, finalmente falou. Se isso for verdade, não só explica por que Mendes está tentando sabotar a aliança, mas também pode ser suficiente para derrubá-lo. Beatriz olhou para André, uma centelha de esperança em seus olhos. Isso é o que precisávamos. Com essa informação, podemos expor Mendes e deter sua campanha de desinformação. André assentiu, mas sua expressão continuava cautelosa. Sim, mas temos que ser cuidadosos. Se Mendes descobrir que temos isso, ele pode fazer algo desesperado. Antônio passou a mão pelo cabelo, visivelmente agitado. Não posso acreditar que fui tão cego. Ricardo era como um irmão para mim. Beatriz se aproximou de seu pai e colocou uma mão em seu ombro. Não é sua culpa, pai. Mendes enganou a todos. Mas agora temos a oportunidade de fazer as coisas certas. Carlos Gomes se levantou. Bem, qual é o plano? Não podemos simplesmente ir à imprensa com isso. Precisamos lidar com isso de uma maneira que não prejudique a reputação de nossas empresas. Tenho uma ideia, disse André, mas é arriscada. Todos os olhos se voltaram para ele enquanto explicava seu plano. À medida que falava, uma mistura de espanto e preocupação se refletia nos rostos dos presentes. É perigoso, disse Beatriz quando André terminou. Mas pode funcionar. Antônio e Carlos trocaram olhares. É um grande risco, disse Antônio. Mas acho que não temos outra opção. Enquanto o grupo discutia os detalhes do plano, em seu escritório, Ricardo Mendes recebia uma ligação que o deixaria gelado. Senhor Mendes, disse uma voz distorcida do outro lado da linha. Temos um problema. Parece que alguém descobriu os registros das transações de 5 anos atrás. Mendes sentiu que o chão se abria sob seus pés. Como é possível? Esses registros foram destruídos. Aparentemente nem todos, respondeu a voz, e estão nas mãos de Beatriz Oliveira e seu grupo. Mendes desligou o telefone, sua mente trabalhando freneticamente. Sabia que se esses documentos viessem à tona, tudo pelo que havia trabalhado desmoronaria. Não só perderia sua posição na Oliveira, empreendimentos, mas provavelmente terminaria na cadeia. Com as mãos trêmulas, abriu a gaveta de sua escrivaninha e tirou uma pistola. Olhou-a por um longo momento, considerando suas opções. Finalmente tomou uma decisão. Se eu vou cair, murmurou para si mesmo, não cairei sozinho. Enquanto isso, Beatriz e André colocavam em prática seu arriscado plano.
Sabiam que estavam brincando com fogo, mas também sabiam que era sua melhor chance de salvar não só a aliança, mas também de expor a corrupção que havia espreitado nas sombras da oliveira. Empreendimentos durante anos. O que eles não sabiam era que Ricardo Mendes, encurralado e desesperado, estava prestes a tomar medidas extremas que colocariam em perigo não só suas carreiras, mas suas vidas. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para dormir, uma tempestade se aproximava no horizonte, tanto literal quanto figurativamente. Os trovões ribombavam ao longe, como um presságio dos dramáticos eventos que estavam prestes a se desenrolar. Na mansão Oliveira, Beatriz se preparava para a parte mais perigosa do plano. Estava prestes a enfrentar cara a cara Ricardo Mendes, armada apenas com sua inteligência e a verdade. André, parado na porta de seu quarto, a olhava com uma mistura de admiração e preocupação. "Tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou sua voz tingida de ansiedade. Beatriz se virou para ele, seus olhos brilhando com determinação. "Tenho que fazer isso, André. É a única forma de acabar com isso de uma vez por todas." Eles se abraçaram fortemente, conscientes de que as próximas horas poderiam mudar suas vidas para sempre. Enquanto Beatriz se dirigia aos escritórios da Oliveira, empreendimentos para seu encontro com Mendes, André e Mariana se preparavam para executar sua parte do plano. Tinham que garantir que a verdade viesse à tona, não importava o que acontecesse. O que nenhum deles sabia era que Gustavo Almeida, seguindo ordens de Mendes, os havia seguido, e agora, oculto nas sombras, se preparava para intervir no momento mais crítico. A tempestade finalmente estourou sobre São Paulo, a chuva caindo em cortinas e os relâmpagos iluminando o céu noturno. Era como se o próprio céu estivesse antecipando o drama que estava prestes a se desenrolar nos escritórios da Oliveira. Empreendimentos, Beatriz entrou no edifício, seu coração batendo forte, mas seu rosto mostrando uma calma que não sentia. Sabia que estava prestes a enfrentar não só Ricardo Mendes, mas também uma rede de mentiras e corrupção que havia ameaçado destruir tudo o que amava. Enquanto o elevador subia para o andar executivo, Beatriz repassou mentalmente seu plano. Tinha que conseguir que Mendes confessasse, preferencialmente em uma gravação. Era arriscado, mas era a única forma de garantir que a verdade viesse à tona. As portas do elevador se abriram e Beatriz se encontrou cara a cara com Ricardo Mendes. Por um momento, ambos ficaram imóveis, se encarando fixamente, como dois duelistas avaliando seu oponente antes do combate final. "Beatriz", disse Mendes, sua voz enganosamente suave. "Que surpresa vê-la aqui tão tarde." "Acho que ambos sabemos que isso não é uma surpresa, Ricardo", respondeu Beatriz, sua voz firme. "É hora de conversarmos." Mendes sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos seus olhos. "Claro, entre no meu escritório." Enquanto entravam no luxuoso escritório de Mendes, a tempestade rugia lá fora, os relâmpagos iluminando intermitentemente a sala através das grandes janelas. "Então, Beatriz", começou Mendes, sentando-se atrás de sua escrivaninha, "sobre o que você quer falar?" Beatriz o olhou diretamente nos olhos. "Sei o que você tem feito, Ricardo. Os subornos, o desvio de fundos, sua tentativa de sabotar. Nossa aliança com a Tec Brasil acabou." Por um momento, a máscara de Mendes escorregou, revelando uma mistura de surpresa e fúria. Mas ele rapidamente recuperou a compostura. "Essas são acusações muito sérias, Beatriz. Espero que você tenha provas para sustentá-las." "Eu tenho", respondeu Beatriz, tirando uma pasta de sua bolsa. "E estou disposta a levá-las ao conselho diretor e às autoridades se for necessário." Mendes se levantou lentamente, contornando sua escrivaninha para se aproximar de Beatriz. "E o que você espera conseguir com isso? Acha que pode simplesmente entrar aqui e me ameaçar?" "Não é uma ameaça, Ricardo. É uma oportunidade. Confesse seus crimes, nos ajude a desenredar essa rede de corrupção e talvez possamos chegar a um acordo." Mendes riu, um som frio e sem humor. "Oh, Beatriz, tão idealista, tão ingênua.
Você realmente acha que é tão simples? Enquanto falava, Mendes se aproximou de um quadro na parede e o moveu, revelando um cofre oculto. Abriu-o rapidamente, e Beatriz sentiu seu coração parar quando viu o que ele tirava. Uma pistola. Receio que você cometeu um grave erro ao vir aqui esta noite, disse Mendes, apontando a arma para ela. Beatriz recuou, sua mente trabalhando freneticamente para encontrar uma saída. Ricardo, pense no que está fazendo. Não há volta depois disso. Já não há volta para mim, Beatriz. Você destruiu tudo pelo que trabalhei, mas se eu vou cair, não cairei sozinho. Nesse momento, a porta do escritório se abriu. De repente, André entrou correndo, seguido de perto por Gustavo Almeida. Beatriz! Gritou André, avaliando rapidamente a situação. Mendes, surpreso pela interrupção, girou a arma na direção de André Beatriz. Aproveitou a distração para se lançar sobre Mendes, tentando desarmá-lo. Na luta que se seguiu, a arma disparou. O som do tiro foi abafado por um trovão particularmente forte. Por um momento, tudo pareceu congelar. O tiro ressoou no escritório, misturando-se com o estrondo do trovão lá fora. Beatriz, André, Gustavo e Mendes ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado. Então, lentamente, Mendes cambaleou para trás, uma mancha vermelha se espalhando em sua camisa. A arma caiu de sua mão, ressoando no chão de mármore. Não pode ser, murmurou Mendes, antes de desabar no chão. Beatriz, saindo de seu estupor, correu para ele. Chamem uma ambulância, gritou, pressionando suas mãos contra o ferimento de Mendes em uma tentativa desesperada de estancar o sangramento. André já estava ao telefone, sua voz urgente enquanto solicitava ajuda médica. Claude's response was limited as it hit the maximum length allowed at this time. O continuar, Gustavo. Por sua vez, permanecia imóvel, seu rosto uma máscara de choque e horror. Eu não queria, balbuciou Gustavo. Só estava seguindo ordens. Não, sabia que ele tinha uma arma. Beatriz o olhou, a compreensão surgindo em seu rosto. Foi você quem atirou. Gustavo assentiu, deixando-se cair de joelhos. Pensei que ele ia te matar. Reagi sem pensar. Enquanto esperavam a chegada da ambulância, Mendes, sua voz fraca, mas ainda audível, começou a falar. Beatriz, murmurou, sinto muito. Nunca quis que chegasse a isso. Shh, não fale, disse Beatriz, surpresa pela compaixão que sentia pelo homem que momentos antes havia ameaçado sua vida. A ajuda está a caminho. Não, insistiu Mendes. Você precisa saber, mas não sou o único. A corrupção vai além de mim. André se aproximou, tirando seu celular. Estou gravando, Ricardo. Nos conte tudo. Com seu último fôlego, Mendes começou a revelar nomes, datas, transações. Uma rede de corrupção que se estendia muito além da Oliveira. Empreendimentos, implicando políticos, juízes e outros líderes empresariais. Quando os paramédicos finalmente chegaram, Mendes havia perdido a consciência. Mas a gravação no celular de André continha uma confissão que abalaria os alicerces do mundo empresarial e político do Brasil. As horas seguintes passaram em um borrão. A polícia chegou, tomando depoimentos e isolando o escritório. Beatriz, André e Gustavo foram levados à delegacia, para interrogatórios mais detalhados. Antônio Oliveira e Carlos Gomes chegaram pouco depois, seus rostos uma mistura de preocupação e alívio ao ver que seus filhos estavam a salvo. Filha, disse Beatriz, abraçando Antônio, é pior do que pensávamos. Muito pior. Antônio assentiu sombriamente. Eu estive ouvindo as notícias. Parece que a confissão de Mendes abriu uma caixa de Pandora. De fato, enquanto amanhecia em São Paulo, as manchetes de todos os jornais e noticiários falavam do escândalo Mendes. As revelações de corrupção generalizada estavam abalando o país inteiro. Dias depois, Beatriz se encontrava em seu escritório na Oliveira Empreendimentos, olhando pela janela, a cidade que parecia ter mudado durante a noite. As ruas estavam cheias de manifestantes exigindo justiça e reformas. André entrou trazendo 2 xícaras de café. Como você está se sentindo? Perguntou, oferecendo-lhe uma xícara.
Beatriz suspirou, pegando o café agradecida, sobrecarregada, assustada, mas também esperançosa. É estranho. André sorriu, pegando sua mão. Não, não é nós. Destampamos algo enorme, algo que poderia realmente mudar as coisas. Mas, e se não conseguirmos lidar com as consequências? Perguntou Beatriz. Nossas empresas, nossas famílias, tudo está em risco. Nós vamos lidar com isso, disse André com confiança, juntos. E desta vez faremos da maneira certa. Nesse momento, Mariana e Camila entraram no escritório, seus rostos animados apesar do cansaço evidente. Pessoal, vocês têm que ver isso, disse Mariana, ligando a televisão na parede. Na tela, um apresentador de notícias falava com entusiasmo. Em uma reviravolta surpreendente, os herdeiros da Oliveira Empreendimentos e da Tec Brasil, Beatriz Oliveira e André Gomes, anunciaram uma iniciativa sem precedentes. Em resposta ao escândalo de corrupção, estão propondo um novo modelo de negócio baseado na transparência total e na responsabilidade social. Beatriz e André se olharam, uma mistura de orgulho e determinação em seus olhos. Sabiam que o caminho pela frente seria difícil, mas também sabiam que estavam fazendo a coisa certa. Vocês estão prontos para isso? Perguntou Camila, olhando para o casal. Beatriz assentiu, apertando a mão de André. Mais do que nunca, é hora de mudar as coisas de verdade. Enquanto o sol se erguia sobre São Paulo, iluminando uma cidade no limiar da mudança, Beatriz e André se preparavam para enfrentar seu maior desafio até agora. Não só tinham que salvar suas empresas e limpar seus nomes, mas também tinham a oportunidade de ser os catalisadores de uma mudança real na forma como se faziam negócios no Brasil. A tempestade havia passado, mas as ondas que havia criado continuariam se expandindo por muito tempo, e no centro de tudo, um casal jovem e decidido, pronto para enfrentar o que viesse juntos. Epílogo. 6 meses depois. O auditório estava lotado. Jornalistas, empresários, políticos e cidadãos comuns haviam se reunido para presenciar o que muitos chamavam de o novo amanhecer empresarial do Brasil. Beatriz Oliveira e André Gomes subiram ao palco de mãos dadas, seus rostos refletindo uma mistura de determinação e esperança. Há 6 meses, começou Beatriz, sua voz firme e clara. Nosso país foi abalado por revelações de corrupção que alcançavam os níveis mais altos do governo e das empresas. Hoje, estamos aqui para demonstrar que existe outro caminho. André continuou. A aliança entre a Oliveira Empreendimentos e a Tec Brasil não é apenas uma fusão de negócios. É um compromisso com a transparência, a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. À medida que detalhavam seus planos, que incluíam desde programas de desenvolvimento comunitário até tecnologias limpas e inovadoras, o auditório ouvia em um silêncio reverente. Entre o público, Antônio Oliveira e Carlos Gomes observavam, com orgulho. Mariana e Camila, agora parte integral da equipe de liderança, sorriam da primeira fila. Até mesmo Gustavo Almeida estava presente, tendo decidido cooperar plenamente com as autoridades em troca de uma sentença reduzida. Ao final da apresentação, a ovação foi ensurdecedora. Beatriz e André se abraçaram no palco, conscientes de que este era apenas o começo de uma longa jornada, mas sentindo-se mais preparados do que nunca para enfrentá-la. Enquanto saíam do auditório, rodeados por uma multidão entusiasmada, Beatriz se virou para André. Sabe, quando deixei minha vida de luxo para viver como uma estudante comum em Curitiba, nunca imaginei que terminaria assim. André sorriu, beijando suavemente sua testa. A vida tem uma forma interessante de nos levar exatamente para onde precisamos estar, e enquanto caminhavam em direção ao futuro que haviam forjado juntos, Beatriz soube que pela primeira vez em sua vida estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. O sol se punha sobre São Paulo, banhando a cidade em um resplendor dourado que parecia prometer um amanhã mais brilhante. E no coração dessa promessa estavam Beatriz e André, 2 jovens que ousaram sonhar com um mundo melhor e tiveram a coragem de tornar esse sonho realidade.